Pessoal, esse notebook aqui era para ser a melhor opção entre notebooks que tem uma RTX 3060 na faixa aí dos seus R$8.000 mais ou menos. Esse cara tem alguns diferenciais bem legais, como o sensor infravermelho para reconhecimento facial, tem tela Quad HD com boas cores, né? E é mais fino do que os concorrentes também. Mas tem um grande porém, que é o pós-vendas, principalmente sobre a garantia que você perde se você abrir o notebook. Enfim, esse aqui é o Nave Stellar e nesse vídeo eu quero falar toda a nossa experiência com esse notebook, né? Depois de testar ele aqui por algumas semanas. Ele tem um conjunto com i7 12700H e também uma RTX 3060. Quem enviou esse notebook aqui pra gente foi a própria Nave, inclusive Nave, muito obrigado por ceder aqui a máquina pra gente, tá? Mas vale a pena lembrar que esse vídeo não tá sendo nem patrocinado, nem pago por eles. Enfim, bora lá, vamos fazer o review completo desse notebook para vocês saberem se vale a pena comprar ele, porque se olhar a especificação desse cara, ele parece ser muito promissor, né? Mas claro, isso depois que você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal, fechou? Agora, bora lá, vamos conhecer tudo do Nave Stellar. Antes de começarmos, pessoal, só queria passar um recado para vocês que é o seguinte: se você está procurando um notebook para comprar, periférico, ou já tem um notebook e está procurando algum upgrade, né? Nós temos os nossos grupos de promoções, onde a gente posta ali promoções que a gente acaba mapeando. Então, sei lá, se surgir uma promoção aqui do Nave Stellar, surgir promoção de algum notebook que você esteja de olho, né? A gente posta nesses grupos aí para você poder pagar mais barato nos seus notebooks, porque comprar notebook fora de promoção sempre é bem mais caro. Às vezes chega a custar R$2.000 mais caro do que você comprar em promoção. Então, nós temos os nossos grupos onde a gente mapeia as promoções e divulga lá pra galera. Se você não participa ainda, vem participar dos nossos grupos. Os links estão aqui na descrição. Inclusive, se você que tá assistindo esse vídeo já comprou algum notebook graças ao grupo, comenta aí pra galera ficar sabendo também, fechou? Agora sim, bora lá, vamos destrinchar o Nave Stellar. E como sempre, vamos começar aqui pelo design e construção desse notebook, que eu considero ser um dos pontos fortes dele. Inclusive, ele tem exatamente o mesmo design do Nave Lunar, né, que nós já mostramos por aqui, e também é o mesmo design de alguns outros modelos até de concorrentes, como por exemplo o Avel A70 RIB, tanto que o A70 RIB parece ser um notebook idêntico aqui ao Nave Stellar, até no conjunto de hardware, né, como eu nunca testei o A70 RIB eu não vou falar muito sobre ele, mas fica aí a curiosidade. Isso acontece porque a Nave faz os seus projetos, né, em cima de chassis Tongfeng, assim como a Avel faz também. E aí é por isso que modelos da Nave se parecem um pouco com os modelos da Avel. Não é nem que se parece, eles são quase iguais porque são todos em cima de chassis Tongfeng. Isso pode ser olhado de forma positiva porque a aparência desse notebook é bem bonita e sóbria, né? É interessante principalmente para quem vai utilizar para trampar em algum escritório, ou pode ser considerado também negativo pelo fato de ser um design mais genérico e parecido com outros modelos por aí. Eu particularmente gosto bastante desse design mais sóbrio, né? A tampa desse notebook aqui é de metal, mas o que me agrada demais nesses projetos da Tongfeng é que eles são mais finos do que notebooks normais, né? Se comparado com o Dell G15 ou o Legion 5i. E isso é muito perceptível, é muito mais agradável você carregar o Nave Lunar ou Nave Stellar do que um Dell G15 ou um Legion 5i, que eles são mais grossos, né? O Nave Stellar mede cerca de 2 centímetros de grossura, enquanto os concorrentes estão mais por seus 2,5 centímetros. Não só mais fino, mas também é menor, já que ele não tem a famigerada bundinha, né, que os notebooks têm hoje em dia, e eu gosto, pelo fato das conexões serem traseiras, mas no Nave Stellar ele não tem a bundinha, então ele é menor, mas mesmo assim tem conexões traseiras, o que para mim é excelente. Além de tudo isso, ele também é mais leve, né? Esse notebook ele pesa só 2 kg, sendo que o Dell G15, por exemplo, chega nos seus 2,6 kg. Enfim, eu particularmente gosto bastante de notebooks chassis Tongfeng, né? Para mim, o notebook foi feito para ser portátil e esse Nave Stellar consegue ser mais portátil do que os seus concorrentes. Agora, abrindo aqui a tela do Note, né? Todo o palm rest desse notebook é de plástico, é um plástico inclusive mais simples, né? Nós temos aqui um teclado RGB, já no padrão ABNT, então padrão brasileiro. Temos aqui um touchpad bem grande e 2 botões dedicados, né? Sendo que um botão é para você ligar e desligar o notebook e o outro é o botão dos modos de desempenho. Começando pelo teclado, pessoal, aqui temos exatamente o mesmo teclado utilizado, né, no Nave Lunar, inclusive o mesmo teclado que nós testamos aqui do Avel Storm 2, porque o Storm 2 também era Tongfeng e aparentemente todos os notebooks Tongfeng estão vindo com esse mesmo teclado, que eu particularmente gosto. A sensação de digitação é bem gostosa, é daquelas sensações mais durinhas, né? E é um teclado RGB.
apesar de ser apenas de uma zona, ou seja, só dá para configurar uma cor por vez nesse teclado. E uma outra observação é que as LEDs também não são muito fortes não, elas são LEDs apenas para te ajudar no escuro mesmo. No Aveo Storm 2 eu critiquei pelo fato do teclado ser um RGB de apenas uma zona, os concorrentes do Storm 2 já tinham RGBs, né, até RGB por tecla, que você consegue mudar a cor de cada tecla individualmente, mas era um notebook de R$13.000. Nessa faixa de preço aqui, o Dell G15 já é um teclado de 4 zonas, mas tem notebooks como o Legion 5i, que nem sequer é RGB, então eu acho que o teclado aqui é um ponto positivo sim. A sensação é boa de digitação e pelo menos é RGB, apesar de que seja apenas de uma zona. O único ponto de observação dos teclados aqui Tongfeng é que apesar deles serem ABNT, ter C cedilha, todas as teclas brasileiras, eles não têm o ponto de interrogação aqui do lado do Shift, tá? Isso acontece também em notebooks da Asus, acho que é para poupar espaço e tal. Para utilizar ponto de interrogação em notebooks Tongfeng, você tem que digitar Ctrl Alt W ou se não Alt GR mais W, assim como acontece em alguns notebooks da Asus também. É apenas um ponto de observação, mas facilmente você acaba se acostumando com isso. Agora, saindo do teclado e falando um pouquinho do touchpad, aqui nós temos menos elogios, talvez nenhum elogio. O deslize é ok, mas o problema são os cliques, cara. Esse touchpad é daqueles que você precisa fazer um pouco mais de força e o touchpad afunda também conforme você pressiona ele. Quer dizer, ele afunda se você clicar nas pontas. No centro do touchpad ele responde mais rápido, né? Então parece que aqui a distribuição de sensibilidade não está muito bem. Nós criticamos a mesma coisa no Navi Lunar, só que no caso do Lunar era pior, era mais duro ainda. Esse aqui está um pouco mais aceitável, mas ainda assim é o touchpad um pouco abaixo da média. Agora, um diferencial muito grande, talvez o maior diferencial para o Navi Stellar é a tela dele, que primeiro é uma tela 100% sRGB, então fidelidade de cor muito boa, e também é uma tela Quad HD, o único notebook com essa resolução dentro dessa faixa de preço. Dell G15, Legion 5i ou até o novo LS300, né, possuem telas Full HD apenas, sendo que o Legion nem sequer é uma tela 100% sRGB. Esse Navi aqui tem a vantagem de ter uma boa fidelidade de cores, né, para quem trampa com imagens, e ainda te entrega mais resolução caso você precise de resoluções mais altas. Claro que existe a discussão de que resoluções altas em telas de notebooks que são pequenas, né, não fazem tanta diferença. Aí vai de você se você faz questão de ter uma tela Quad HD ao invés de Full HD. Eu, particularmente falando, acho que Full HD já é o suficiente por tamanho de tela de notebook, que é 15 polegadas. Talvez para quem vai trampar aí com fotografia, design gráfico, o fato de você ter mais pixels faça com que você consiga ter uma edição um pouquinho mais aprimorada. Talvez, não sei dizer completamente, mas enfim, o fato de ser Quad HD, por mais que não faça tanta diferença com relação ao Full HD por conta do tamanho da tela de notebook, é um ponto positivo de qualquer forma. Agora, para jogar, esquece, tá? Provavelmente nesse notebook aqui você vai preferir jogar em Full HD, porque o Quad HD vai puxar mais performance. E a 3060, ela não é tão forte assim em Quad HD, apesar de que ela roda assim em alguns jogos. Outra coisa legal é que a tela dele já é de 165 Hz e também de 300 nits, então um brilho bem interessante aí, bem aceitável. E aproveitando esse tópico de telas, esse notebook também tem duas conexões adicionais para telas, né? Sendo um HDMI 2.1 para conectar o monitor, mas também tem uma USB-C com DisplayPort. Essa USB-C dele aqui não é Thunderbolt, mas já é uma USB-C que suporta DisplayPort e também carregamento PD. Aqui você poderia conectar, sei lá, um dock USB, por exemplo, né? E nesse dock você multiplicar para mais 3 telas separadas, individuais, inclusive, né? Modo estendido. Então, caso o monitor do notebook não seja suficiente, você tem HDMI e mais um USB-C nesse note aqui para completar. Além disso, né? Ainda na parte de trás, ele vai ter a conexão de energia e também o RJ45 para cabo de rede. No lado esquerdo, nós temos um USB comum, 3.2, e os jack para fone de ouvido e microfones, né? Inclusive são jacks separados. Um jack para fone de ouvido, outro jack para microfone, não é o famoso P3. Já no lado direito, nós temos mais duas USBs 3.2 e um leitor para cartão SD, o que vai ser excelente, principalmente para fotógrafos, editores ou criadores de conteúdo aí. Agora, falando de alguns pontos mais secundários, né, alguns recursos secundários que esse notebook aqui possui, mas que eu acho legal que vocês fiquem sabendo, esse notebook possui um recurso que me chama muita atenção. Quem me segue aí, quem acompanha as nossas lives, sabe disso, que é simplesmente isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui o notebook, né? Normalmente a gente precisaria digitar senha para entrar no Windows, mas como ele tem um pequeno sensor infravermelho aqui, eu posso simplesmente apontar o meu rosto, que ele vai me reconhecer, reconheceu, e já desbloqueou o Windows de forma automática. Eu não precisei digitar nada aqui, porque ele tem sensor infravermelho para fazer reconhecimento facial.
Com isso você consegue logar no Windows sem precisar digitar senha, e não é só logar no Windows, né? Você pode utilizar a tecnologia lá, a função Windows Hello, para poder logar nas suas contas também, fazer login em sites, utilizando reconhecimento facial, assim como é feito em smartphones, né? Então, muito interessante ele vir com essa tecnologia. Nave Lunar também vinha com isso, né? E notebooks, os mainstream aí, que seria Legion 5i, Dell G15 e Helios, nenhum deles possuem esse recurso que para mim faz muita diferença, principalmente no dia a dia, para você não ter que ficar digitando sua senha ali toda hora. Então, ponto muito positivo aí esse recurso adicional que o Navi possui. Agora, em contraponto, a webcam dele é da Simples, tá? Resolução HD apenas em qualidade bem básica, assim como o som dele também é bem básico, tá? Não tem muita qualidade sonora ali não, apesar dele ter aqui um adesivo, né, mostrando que ele tem o Sound Blaster 6 Plus, que dá a entender que ele tem algum tipo de tratamento de áudio. Sinceramente, é um áudio básico, não é nada de muito especial não. E por fim, fizemos o teste de bateria. Ele durou no total 4 horas fora da tomada no nosso teste, né? O resultado, inclusive, bem parecido com o Navi Lunar, que também ficou nas suas 4 horas, mas é um resultado abaixo dos concorrentes com 3060, que costumam ficar mais ou menos nas 5 horas de duração, mais ou menos. Já era esperado que ele não ia durar muito tempo fora da tomada, não ia pegar 6, 7 horas, porque normalmente quem pega muita duração são os Ryzen, né? Os Intels, eles acabam gastando mais energia, então dura menos fora da tomada, mas mesmo assim ele ficou um pouco abaixo da média, porque a bateria dele é de 62 Wh, se não me engano, então a bateria também não é tão grande. Lembrando que o nosso teste de bateria é deixando o brilho da tela na metade, volume em 30%, e também a gente deixa rodando um vídeo no YouTube até acabar a bateria, a gente vai contabilizando ali o tempo. E bom, pessoal, em todos os reviews que a gente traz aqui no canal, a gente desmonta o notebook para vocês conhecerem a parte interna dele, o hardware, né? Quais são as possibilidades de upgrades, e muitos vão querer também saber quais são as possibilidades de upgrades dentro aqui do Nave Stellar. Mas aí nós temos o grande ponto negativo desse notebook, o momento onde muitas pessoas vão se afastar e vão perder o interesse, né, de comprar esse cara, porque não sei se dá para ver nessa câmera, mas aqui em cima tem um pequeno selo escrito Nave, lacre de garantia, não remova. Ou seja, assim como era no Nave Lunar, você não pode desmontar esse notebook aqui, porque ele tem um selo e que se você romper esse selo, você perde a garantia. Isso é muito complicado para a pessoa que quer comprar um notebook, fazer upgrade de SSD depois, fazer upgrade de memória RAM. Tá certo que dá para comprar já o Nave Stellar pronto no site deles, já pode comprar com até 32 GB de RAM e até 512 GB de SSD, mas às vezes você quer colocar 4 TB de SSD, né? Você quer colocar 64 GB de RAM, e aí o problema é que você não pode desmontar o notebook. Você até pode, mas você tem que levar numa assistência técnica da Nave para que a assistência técnica faça os upgrades para você não perder a garantia. Caso contrário, você até pode desmontar, mas aí você perde a garantia, vai de você. Agora, se você é do tipo da pessoa que, nunca abriu o notebook, não se interessa em abrir o notebook, né? Você não pensa em fazer upgrade, de repente isso pode não ser um ponto tão negativo para você. O ponto é que muitas pessoas querem fazer upgrades, ainda mais nesse universo de notebooks gamers, né? Mas enfim, vamos supor que você esteja cagando aí para garantia e queira abrir o notebook mesmo assim. Então, essa aqui é a parte interna dele, né? Eu recebi o Nave Stellar com 16 GB de RAM DDR5 na frequência de 4.800 MHz e com 512 GB de SSD. Como eu falei, no próprio site da Nave você já pode comprar ele com 32 GB e ele suporta até 64 GB, né? Caso você queira fazer o upgrade por fora. Já de SSD não é especificado o limite de tamanho, mas ele tem 2 slots para 2 SSDs NVMe, sendo que ele já vem com um ocupado pelo SSD original de 512 GB, né, que inclusive é Gen 3 e com velocidades básicas, mas eu testei tanto no slot 1 como no slot 2 SSDs Gen 4 com altas velocidades, e em ambos os slots foi possível atingir a faixa dos 7.000 megabits por segundo de velocidade, caso você queira colocar um SSD top de linha nesse Note. De resto, tá dentro do padrão, a placa Wi-Fi dele é um AX201, que vem em todos os Notes, e a bateria, como eu já falei, é de 62 Wh. Agora eu acho que chegou na parte mais importante, principalmente quando se fala de um notebook gamer, que é com relação à performance, né? Como é que esse notebook está se saindo com relação a desempenho? Porque a gente viu que ele é mais fino, ele é menorzinho e até mais leve, né? Será que por conta disso a performance dele foi prejudicada? E para ser bem sincero, não. Os componentes aqui do Nave Stellar estão todos full power, pelo menos nas especificações. A RTX 3060 dele chega nos seus 140 watts com Dynamic Boost, assim como o Dell G15 e Legion 5i, e o i7 12700H dele também está com consumo normal. Nós testamos aqui o Cinebench para estressar o processador, né, e ver como é que esse i7 está se saindo, e aqui nós temos dois resultados. O melhor resultado foi o de 16.627 pontos
o que é uma pontuação bem alta. Não chega a ser recorde, mas está entre os top 5 processadores que já passaram por aqui. Só que para chegar nessa pontuação, a gente, além de ativar o modo turbo do notebook, também fomos no software da nave e configuramos ali os consumos PL, tudo para o máximo. Dessa forma, o processador desempenha o máximo possível, mas esquenta mais também. Sem mexer no software, utilizando ele original, ele pega 14.327 pontos, então 2.000 pontos a menos, basicamente. Mas particularmente falando, por mais que no software da nave ele avise, né, que se você subir lá os PLs, subir o consumo do processador, ele vai acabar esquentando mais, vale a pena mencionar que notebooks Tongfeng, não só nave, mas inclusive esse notebook aqui, eles têm uma limitação térmica de 90 graus. O processador não passa de 90 graus. Isso não significa que ele é muito bem refrigerado. Não é que ele é tão gelado a ponto de nunca passar 90 graus. Não, ele tem uma limitação onde ele não deixa passar de 90 graus. E para não deixar passar dessa temperatura, ele tira power, ele tira, né, energia dos componentes. Então, particularmente falando no software, eu deixaria os PLs todos no máximo, porque eles não fariam o notebook esquentar mais, já que ele já está limitado a 90 graus de qualquer forma. Voltando aqui para os benchmarks, pessoal, eu disse que ele ficou entre os top 5 no resultado do Cinebench Multicore, né? E esse resultado do Multicore normalmente representa mais o uso do notebook em software de produtividade, multitarefas e etc. Para jogos, normalmente, falando de processador, né, é o single core que faz mais diferença. E aqui o Stellar foi muito bem, ele pegou top 2 com 1.792 pontos. Só que assim, por enquanto a gente só mostrou o desempenho do processador, que parece estar bem forte, né? Tanto para multicore como também para single core. Só que falando em jogos, o que mais importa é a placa de vídeo, né? Então vamos rodar alguns benchmarks em jogos para ver como é que ele está se saindo. Lembrando que o Nave Stellar tem Mux Switch, então no software dá para ligar o modo DGPU, onde ele desabilita a placa de vídeo integrada, para não termos gargalo nos games, né? E no geral, o desempenho dele foi o esperado de uma RTX 3060, né? Mas a performance dele não é das mais fortes, não chega a surpreender. Ele fica bem na média ali, até um pouco abaixo da média em alguns casos, né? Modelos como o Legion 5i e o novo Helios 300 fica bem na frente dele. Pode-se dizer que a performance aqui do Nave Stellar está mais compatível com a performance do Dell G15, né? Que também era um pouco esquentadinha. Isso tanto em testes Full HD como também em testes Quad HD. E provavelmente o fato da performance dele não estar se saindo muito bem está acontecendo por conta daquilo que eu tinha dito, né? Que esse notebook não vai passar dos 90 graus. De novo, não é porque ele tem uma boa refrigeração, e sim porque ele vai abrir mão de performance para não esquentar mais do que isso. A gente notou a mesma coisa no Aveo Storm 2 e também no Nave Lunar, então provavelmente todos os notebooks Tongfeng têm essa mesma característica, e o ponto positivo é que ele nunca vai bater temperaturas absurdas, né? Já o ponto negativo é que, como vocês viram na tabela, ele pode perder um pouco de performance por conta disso. Enfim, essas tabelas comparativas é mais para a gente ver onde que o notebook se encaixa na comparação com os seus concorrentes, mas a gente também testou alguns jogos isolados para ver como é que ele vai rodar, até porque o Nave Stellar tem uma tela Quad HD, então talvez você queira rodar os jogos em Quad HD, que é um pouco diferenciado. Normalmente a gente testa aqui jogos em Full HD, mas vamos ver como é que esse notebook se sai rodando na resolução nativa dele. E ó, nesse notebook aqui você vai conseguir rodar um God of War no alto, usando o DLSS qualidade, né? Já que em Quad HD o DLSS é quase obrigatório, e vai conseguir manter uma média de 70 FPS, uma média bem boa para essa resolução, considerando ainda que estamos numa 3060, né? Eu achava que a 3060 não ia aguentar tão bem assim o Quad HD, mas aguentou tranquilamente. Dá para jogar um Cyberpunk 2077 no alto também, claro, com DLSS, mantendo a faixa dos seus 60 frames por segundo. Hogwarts Legacy, caso você curta aí o mundo bruxo, vai conseguir rodar em Quad HD, mais DLSS e no alto, mantendo a média de 60 frames por segundo, com algumas pequenas quedas para 50 FPS, né? Aí se você quiser, você pode baixar para o médio ao invés do alto. Ou dá para rodar também um Spider-Man em Quad HD, mais DLSS qualidade e no muito alto, mantendo 65 FPS de média. Agora, se você quiser jogar jogos competitivos, a gente testou um CS em Full HD, porque aí competitivo provavelmente você não vai jogar em Quad HD, né? Tem gente até que no CS vai jogar em resoluções menores, mas ele manteve uma média de 350 a 400 FPS, variou muito por conta do mapa, mas a taxa foi bem alta, bem mais do que os 165 Hz, que é a taxa de atualização do monitor, e rodou também o Warzone 2, mantendo 120 FPS em Full HD e também na qualidade mínima. E pessoal, no final das contas, eu achei que esse notebook ele se encaixa perfeitamente para aquela pessoa que quer comprar um notebook mais para trabalhar, e no final do dia você vai querer utilizar o notebook para jogar alguma coisa, né? Porque vocês viram
porque esse cara possui vários diferenciais pro lado da produtividade. Como, por exemplo, o design dele que é mais sóbrio, encaixando bem no escritório, né? Não tem muito aquela pinta gamer. Tem uma tela com boa fidelidade de cor para quem vai editar, para quem é fotógrafo. Tem entrada para cartão SD, de novo, para quem trabalha com câmeras. E até a performance dele surpreende mais no lado do processador do que na placa de vídeo, já que em software de produtividade normalmente utiliza-se mais processador do que placa de vídeo. Claro que ela também não decepciona nos games, né? Ela vai rodar tudo que uma RTX 3060 rodaria, só não é a mais forte na comparação com seus concorrentes. O ponto que vai fazer muita gente desistir da compra é o fato de você não poder desmontar o notebook, porque caso contrário você perde a garantia. A boa notícia é que a Nave criou um cupom de desconto aqui pro canal, então você pode utilizar, se você for comprar a Nave Estelar, por exemplo, né? Você digita ali no cupom de desconto Lucas e Chique, vai ter 4% de desconto. E aí tá rolando também promoção de aniversário, não sei se tá rolando no momento que sair esse vídeo aqui, mas o Nave Estelar tá saindo por R$ 8.100 já contando com frete, só pra vocês terem uma noção, um preço bem atrativo pelo tanto que esse cara entrega, né? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se vocês curtiram, né, deixe o seu gostei, não vai esquecer. E se vocês também não acompanham os grupos de promoções ainda, vem acompanhar grupo no Telegram, grupo no Discord, para poder ou comprar o seu notebook no precinho legal, ou também fazer upgrades aí de memória RAM, SSD, comprar um periférico no precinho. Tem surgido bastante cadeira em promoção. Vem participar dos nossos grupos, porque a gente acaba ajudando muita gente por lá, fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais. Valeu!